Olá, amigos e amigas. Neste domingo, a igreja celebra a festa de São Pedro e São Paulo. Por que os dois santos juntos? Porque não se pode falar de um sem falar do outro. Pedro e Paulo são, na verdade, as duas colunas da igreja. Eu gostaria de propor uma reflexão nesta festa dupla de Pedro e Paulo sobre a casa e a rua. Pedro representa a casa, Paulo a rua. Pedro recebe as chaves da casa, as chaves do reino de Deus, entregues pelo próprio Jesus. Jesus confia a Pedro a direção da sua igreja. E Paulo? Paulo é a rua. Paulo é o apóstolo das nações, o evangelizador, aquele homem que teve a audácia de, sendo judeu, e nós sabemos que não só um judeu, mas um perseguidor dos cristãos, Paulo tem a coragem, a ousadia, repito, de, deixando a cultura judaica, compreendendo e respeitando todas as demais culturas, ele vai evangelizar as nações. Pedro é a estabilidade da casa. Todos nós precisamos de uma casa para morar, para criar a nossa família. A casa é a estabilidade, as tradições, mas ninguém vive somente dentro de casa. E nesta pandemia, nós aprendemos isso, de que a casa é necessária, é sempre bom, que coisa maravilhosa, voltar para a nossa casa, para o aconchego do lar. Mas ninguém pode viver eternamente dentro de casa. Na rua, e aqui quando eu falo de rua, eu falo de qualquer espaço que não seja a casa. A rua é o lugar do encontro com as diferenças. A rua é onde nós conhecemos novas pessoas, novas realidades. A rua é sinônimo de ampliação dos nossos horizontes, é sinônimo da necessidade que temos de dialogar, de sairmos do ninho, do nosso conforto, para nos entendermos com as outras pessoas, para dialogarmos, aceitarmos que no mundo existem diferenças e nós temos que conviver com elas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diziam os antigos. Não somente a casa, também não somente a rua. Pedro e Paulo, o equilíbrio entre a casa e a rua, entre a tradição da igreja, as normas, os ensinamentos dos apóstolos, a segurança da instituição igreja. Mas esta segurança da instituição não deveria nos acomodar. A segurança da nossa família não deveria fazer com que nos fechássemos ao diálogo com a rua, isto é, com as outras culturas, com as diferenças, porque o mundo é composto por elas. A casa e a rua, Pedro e Paulo. O equilíbrio da igreja está em manter as tradições, mas ao mesmo tempo não fechar-se ao diálogo com este novo mundo que está à nossa frente. Não somente a tradição, mas a inovação. O mundo de hoje exige, mais do que nunca, que a igreja se abra ao diálogo. Não somente a casa, repito mais uma vez, mas a rua. Os dois polos, Pedro e Paulo, são absolutamente necessários nos dias de hoje. Sempre foi, mas hoje talvez mais do que nunca, buscar esse equilíbrio entre a casa e a rua, a tradição, a segurança, a estabilidade e os desafios que a rua nos impõe, este equilíbrio é mais do que necessário. Vamos rezar neste domingo, minha gente. Vamos rezar pela igreja, porque a igreja vive
mais uma vez, um momento dificílimo. Muitas pessoas querem ficar dentro de casa. Muitas pessoas acham que somente a rua vai dar a resposta de que precisamos. Não. O equilíbrio entre, repito, o equilíbrio entre a tradição e a inovação, entre a estabilidade de Pedro e a ousadia de Paulo, é isso a coisa que mais a igreja necessita nesse momento. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, para que tenhamos a segurança, a confiança de Pedro, a estabilidade de Pedro, mas também a ousadia de Paulo.